O Grupo Cultura, Escola e Educação, criadora do programa de pós-graduação em educação da Univale, acaba de lançar um livro que revela a relação entre educação, arte e ciência. O livro Por uma Escola que Dança tem como objetivo gerar reflexões sobre como a dança pode se relacionar com práticas educativas no ensino básico. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar, pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo, Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, lá no Instagram, no @VivaVozUnivale. E também você pode saber o que já foi discutido por aqui através do canal no YouTube da TV Univale. Isso mesmo. Bom, hoje a nossa convidada é a professora Sleide Stel, que é uma das autoras do livro Por uma Escola que Dança. Obrigada pela participação, bem-vinda. Eu que agradeço, boa tarde. Bom, professora, conta pra gente qual é a principal abordagem desse livro, porque você é professora aqui no Colégio de Aplicação, Isso, né? No curso de Educação Física também. Como é que é a abordagem, então, desse livro que fala sobre dança? Bom, o livro, ele traz... Bom, para entender, né? Eu trabalho com dança desde muito cedo, há muito tempo. E então, só que sempre trabalhei na área de academias. Fui bailarina há muito tempo, então esse lado da academia de dança, ele é uma dança muito técnica, né? Então você escolhe uma técnica, ou balé, ou jazz, contemporâneo, e você desenvolve a técnica de dança. Então, durante muitos anos, eu trabalhei com a técnica da dança. Quando eu entrei para a educação básica e para o mestrado de educação, né, junto com o grupo de pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, que é coordenado pela professora Dair de Aguiar Neitzel e pela professora Mônica Uriarte Zeui. Quando eu entrei no mestrado, eu já dava aula na educação básica e eu tinha questões que me inquietavam muito, que será que essas aulas técnicas, que eu sempre trabalhei como bailarina e como professora em academias de danças, eram as aulas ideais para a educação básica, para a escola? Né? Será que esse é o objetivo dentro da escola, trabalhar uma técnica de dança? Então, essa era uma questão que me inquietava muito. E começando a discutir com a minha orientadora, a professora Dair, né, a gente começou a estudar essas questões. Porque pensando na escola, a escola está voltada para a formação de um sujeito que será inserido numa sociedade. Né? A formação de um sujeito crítico, de um sujeito consciente, de um sujeito social, né, sujeito político. Então, como que a dança poderia potencializar essa formação desses alunos que estariam sendo inseridos na sociedade? Então, foi por esse viés, por esse caminho que a gente começou a pensar essas questões. Interessante. Agora, professora, o lançamento do livro foi no dia 3 de setembro, né? Teve um evento e tudo mais. Já é possível perceber a recepção do livro pelo público? Sim, todo mundo algumas pessoas já leram o livro, falaram muito bem, porque ele é um livro, como é um livro voltado mais para professores que trabalham com a dança, né, e todo mundo que leu, que teve acesso ao livro, falou assim, nossa, é uma grande contribuição esse livro para a dança, porque a gente tem pouca literatura relacionada a isso, publicada, né? Muitas pessoas falam, estudam, mas publicação mesmo tem pouca na área. O livro também foi lançado já no Festival de Dança de Joinville e também teve um grande aceite, né? Muito legal. Agora, Sleide, conta um pouquinho dessa linha de pesquisa, então. Como é que foi a pesquisa propriamente? Porque você disse que o livro é resultado, né, da sua dissertação de mestrado, né? Uhum. Como é que foi esse processo, então? Bom, eu desenvolvi essa pesquisa dentro do Colégio de Aplicação da Univale com as minhas alunas do Ensino Fundamental 1, então do segundo, na realidade eu tinha alunas do segundo ao quinto ano, que participaram da pesquisa. E a gente trabalha a dança com foco voltado, na realidade, a pesquisa voltada para a mediação cultural, como a dança pode ser mediada na educação, na escola, né, de educação básica. Então, esse foi o foco da pesquisa. Então, o que nós trabalhamos? Foram questões... Não é uma dança voltada para a técnica, é uma dança voltada para a consciência do corpo, para que a criança tenha consciência das possibilidades que o corpo tem de se movimentar, né? De forma como que ela pode pesquisar movimentos no seu corpo a partir de algo sugerido pelo professor mediador.
Então, nós fizemos relações com obras de artes, como que o corpo se movimenta a partir da leitura de obras de artes, como que o corpo se movimenta a partir da sua relação com o espaço ao qual ele está inserido, da sua relação com o seu colega ao lado, ou até com o coletivo, com o grupo inteiro. Também podemos trabalhar a relação do corpo com uma literatura, com um objeto, com uma música, enfim, as possibilidades são imensas. Uhum. Mas o foco principal é buscar que o corpo desperte mostre, na realidade, a sua individualidade enquanto corpo, enquanto movimento, sem que o professor traga passos prontos. Né? A gente sugere, a gente dá ferramentas para ele criar movimentos com o corpo dele. Entendi, bacana. Então, só para entender um pouquinho melhor, então você realmente aplicou essa pesquisa junto a alunos do CAL? Isso. Faixa etária, então? De 7 a 9 anos. Que eu imagino que deva ser algo bem desafiador, né? Como é que foi esse momento ali? Como é que você propunha as atividades para descobrir resultados para esse trabalho? Nós fizemos, os alunos tinham um diário, né? Então eles faziam relatos da aula nesse diário. Esses relatos poderiam ser escritos, desenhos, imagens que eles retiravam de alguma, né, de uma revista. Então era livre, eles faziam os relatos deles nesse diário. Eu também tinha o meu diário, que eu fazia as minhas anotações referente, né, as minhas observações. E nós criamos a cartografia corporal. O que seria essa cartografia, né? A gente fez um trabalho sobre simetria e assimetria de movimentos. E como resultado final, a gente criou um corpo do tamanho real das crianças num papel. Ou seja, então elas faziam uma certa figura com o corpo e a gente fazia o contorno. E a partir dessa cartografia corporal, dentro desse corpo, elas também iriam fazendo relatos delas, de como elas entendiam a dança que elas estavam tendo naqueles momentos, né? Então, esses relatos também poderiam ser escritos, ou por imagem, ou desenho. Foi muito interessante. Que tipo de feedback você recebeu? Por exemplo, a gente trabalha na dança os níveis do espaço e do corpo, que é nível alto, médio e baixo, né? Quando a gente pede para uma criança se movimentar sem dar nenhuma instrução, sem falar nada, geralmente, não é uma regra, mas geralmente o que acontece? Elas se movem em pé e com os braços, né? Com os membros superiores. Esse é o que geralmente acontece. E quando a gente mostra para eles que a gente também pode se movimentar próximo ao chão, abaixado, sentado, ajoelhado, né? Ou no nível médio, agachado. Então, eles começam a perceber que eles também têm eles sabem disso, mas na hora de se movimentar, acabam se mantendo no que é mais habitual para eles, que é o ficar em pé. Né? Então, quando a gente mostra que há essas outras possibilidades, eles começam a explorar esses outros níveis. Daí, tive uma aluna que fez a relação, ela trouxe no diário dela de bordo, ela trouxe uma imagem, ela fez um desenho de uma bailarina se abaixando e ela trouxe uma imagem de uma revista de alguém se abaixando para pegar um celular. Né? E ela fez outra relação desse tipo também. E daí ela falou, da mesma maneira que a gente se abaixa para pegar um celular, a gente pode se abaixar para dançar e para se movimentar. Então, são coisas que elas sabem, que elas conseguem fazer, mas que elas não têm consciência. Muito legal. Professora, esse processo de pesquisa, de certa forma, foi algo complexo, né? Algo que demandou um certo tempo. Quanto tempo durou esse processo até chegar ao resultado final, que é esse livro? Bom, o meu mestrado eu fiz no período de 2 anos e meio, né? A coleta de dados que eu tive essas aulas com as crianças foram num período foram 9 aulas. Então, acho que deu um período assim, de 2 meses e meio. Mas daí tem todo o processo anterior, que é as leituras que a gente faz, né? Depois a análise de todo esse material que a gente colhe. Eu defendi o mestrado em 2016. E o livro foi publicado somente agora, porque depois da defesa a gente ainda mexe no texto, né? Então, para a publicação a gente ainda mexeu, inserimos outras coisas, né? Colocamos mais, trouxemos outros autores também. E quais foram as suas maiores descobertas nessa pesquisa, né? O que há de revelador nesse livro?
Eu acho que é isso. Eu sempre trabalhei na dança, eu sabia desse potencial que a dança tem, que é podemos dizer assim, que é um potencial de a dança como produtora de conhecimento. Mas eu nunca tinha tido esses relatos, né, o feedback dos alunos. Né? Então, assim, a forma como elas vão me trazendo feedback foi revelador, assim, foi encantador. Teve uma outra situação assim, muito interessante, que eu trabalhando questões também de simetria e assimetria em sala de aula. Uma professora de sala de aula de terceiro ano, regente, nos encontramos por acaso na sala dos professores e ela me relatou que estava dando a disciplina de matemática, ensinando figuras simétricas e assimétricas, e como é normal em toda classe, existem alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldades. E, naquele momento, 2 alunas que faziam aula comigo de dança pediram para a professora, podemos mostrar como que são imagens simétricas e assimétricas com o corpo? E daí a professora, né, claro, deixou, e elas foram na frente e mostraram corporalmente que seria simetria e assimetria. E a professora falou assim, Isleide, foi encantador, porque os alunos que tinham dúvida sanaram essa dúvida. Entenderam na hora. Que bacana. Bom, Isleide, além de mestre e doutoranda em educação, você também é bailarina, como contou, e já participou da Companhia de Dança Contemporânea de Portugal. Conta pra gente como foi essa experiência. Eu dancei algum tempo como bailarina profissional, eu fiz graduação em dança em Curitiba, e no último ano eu dancei na Companhia de Dança do Teatro Guaíra, como eu fazia escola, e também dançava na companhia profissional, na Guaíra 2 Companhia de Dança. E no final do ano, em 2000, eu fiz uma audição para entrar nessa companhia, né? Essa companhia veio para o Brasil participar de um evento no qual a companhia que eu dançava também participou. Então, eles fizeram uma audição, eu fiz a audição, fui aprovada e fui para Portugal. Morei lá 1 ano dançando nessa companhia. Foi uma experiência única também. Como profissional de dança, como bailarina, né, profissional, porque você o dia inteiro dança, né? Então eu trabalhava 8 horas por dia, era aula, ensaio, tínhamos espetáculos todas as semanas, trabalhava de segunda a sábado. Eu acho que é uma experiência profissional muito boa. Um ritmo bem forte, bem né? Imagino. Forte, Agora, Isleide, por que você defende uma escola que dança? Pensando nessa questão, nosso grupo de pesquisa, ele estuda muito a questão mediação cultural, né? Essa dança, como essa dança pode ser mediada na escola e a educação estética. Então, o que a gente pensava? A dança, por si só, ela é arte, seja técnica ou não. O balé clássico, que é pura técnica, é uma arte lindíssima, é arte, não há como negar isso. Todos os tipos de dança técnicas é a arte, não tem como negar. E uma bela arte, né? Mas a gente pensando nesse foco da educação estética, dessa escola voltada mais para o sujeito, que conscientiza, a gente defende essa questão que a escola dança por esse olhar da dança que colabora, que potencializa a educação do sujeito. Né? Porque o aluno, quando ele quer aprender uma técnica de dança, existem várias academias, ele pode ir para uma academia. Né? Então, vamos pensar na formação dele como sujeito, como todas as outras disciplinas da escola, né? Que esse é o objetivo, preparar esse aluno, formar esse aluno. Bacana, eu gostei quando você falou sobre a questão da consciência corporal e desde pequenininho, eu acho que isso também é algo que pode impactar bastante, né, no desenvolvimento das crianças. Bastante. Né? Eu trabalho com a dança no colégio de aplicação, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, é incrível o retorno que as crianças da educação infantil de 2 a 5 anos, elas nos dão por meio do corpo. É incrível, a gente acha que eles não conseguem. Nossa, o retorno deles é maravilhoso, o entendimento deles de corpo é fantástico. E a gente percebe muito isso quando chega um aluno novo, né? Que nunca teve essa vivência de corpo. Lógico que logo eles já entram, né, no ritmo da aula, mas logo que eles vêm, a gente percebe a diferença dos alunos que têm essas vivências e os alunos que não têm. Legal. Intervalinho? Vamos para o intervalinho, então. Hoje estamos conversando com a professora Isleide Steil, uma das autoras do livro Por uma Escola que Dança.
Programa Viva Voz de volta e hoje estamos conversando sobre o livro Por uma Escola que Dança, com a professora Sleide Steyl. Sleide, fala um pouquinho de como a dança está inserida na matriz curricular do CAU, aqui do Colégio de Aplicação da Univale. Como é que funciona essa atividade? O CAU tem um grande diferencial, né, assim, aqui em Itajaí, porque é um colégio que as artes são muito presentes no colégio como um todo. A dança, por exemplo, ela faz parte da matriz curricular da educação infantil e do ensino médio. E no Fundamental 1, a dança entra como uma oficina. Uhum. O Fundamental 2 também está na matriz curricular, mas como é uma disciplina optativa, tem ano que fecha a turma, tem ano que não fecha a turma, né? A gente tem as disciplinas eletivas. Sim. Além da dança, o colégio oferece canto, música, todas as escolinhas esportivas, teatro. Então, assim, por isso que eu digo, o CAU é um diferencial voltar assim, que esse é o grande diferencial do CAU. Uhum. Né? O que a gente vê nas outras escolas? Não estou nem falando só em Itajaí, mas em padrão assim, brasileiro, muitas escolas oferecem dança hoje em dia, mas são danças que não fazem parte da matriz curricular, e é essa dança voltada para a técnica que a gente fala. Às vezes eles nem aplicam uma técnica, mas é aquela dança voltada para apresentações. Né? Apresentações de dança. Quando não tem um professor de dança, que é quem fica responsável é a professora de turma, então eles montam a dança para quê? Apresentações do Dia dos Pais, né? Apresentação de final de ano. Então a dança não está no foco no sujeito, a dança está no foco nos pais, para quem vai apresentar. Eles pegam aquela uma semaninha ou duas antes da apresentação, ensinam os alunos e apresentam. Isso colabora com a formação do aluno? Colabora, porque trabalha socialização, trabalha movimento, mas até que ponto? Né? Será que a dança é só isso? Será que o potencial da dança é só esse? Eu acredito que não, o potencial dele é muito maior, né? Então, daí, na escola, a gente trabalha por esse caminho, aqui no CAU, né? Por esse caminho, é o aluno que explora, é o aluno que cria, juntamente com o professor, a partir de uma proposta, a partir de uma aula, a partir de um estudo. A coreografia aparece, mas como resultado de uma pesquisa. Uma pesquisa teórica e uma pesquisa de corpo, né? Isso a gente quase não... Eu realmente não conheço em outra escola que trabalhe dessa maneira. Eu estou bem curiosa, estou imaginando os meninas e meninos. Sim, meninas e meninos. Para todo mundo. Dá para relatar para a gente aqui no programa como é que funciona uma aula de dança no colégio? A gente trabalha muito com a improvisação, né? Muitas pessoas acham que a improvisação é dança livre, então eu vou colocar uma música e vocês dançam do jeito que vocês quiserem. Não. Então, o que acontece? Se eu for trabalhar, por exemplo, uma obra de arte, eu trago a obra, eu mostro a obra para eles, falo sobre o artista, a gente faz observações sobre a obra, sobre os traços, sobre as cores, sobre o que cada um vê dessa obra, porque a obra ela é aberta, né? Então, o que eu vejo, o que eu entendo, o que eu percebo é diferente do que o outro percebe. Então, a gente conversa sobre o que cada um entende sobre a obra. E aí, dependendo da obra, eu escolho pontos para a gente explorar no corpo, né? Então, às vezes eu escolho os traços que aparecem, às vezes são traços retos, às vezes são traços curvos, às vezes as cores, às vezes até o formato que aparece de figura, de imagem nessa obra, e daí nós vamos explorando a partir disso. Interessantíssimo, uma correlação, então. Isso, é uma releitura. Nesse caso, seria uma releitura, né? Legal. De corporal. Muito interessante. Agora, Sleide, você é professora no ensino básico e conhece diretamente as inúmeras possibilidades que a escola pode oferecer ao aluno. Isso realmente pode transformar vidas. Agora, para você, qual a importância de fomentar a educação em momentos que existem carências de discussões sobre o tema? Eu acho que é importante a gente olhar. Hoje vivemos numa realidade muito focada no celular, no individualismo, né? As pessoas não conversam mais pessoalmente, as pessoas conversam só para o celular, as pessoas não param para observar a natureza, não param para observar o outro, né? Às vezes a gente está aqui, não ligam, a gente não conversa mais por ligação, né? Não para escutar a voz do outro. Eu acho que trabalhar as artes, seja ela dança, teatro, música, artes visuais, literatura, é uma forma de despertar essa sensibilidade nos alunos. Não só nos alunos, em qualquer sujeito, né, de qualquer idade,
mas como a gente está falando da escola, dos alunos, é uma forma de despertar essa sensibilidade. Porque quando a gente começa a trabalhar o eu, o meu olhar para o meu corpo, nesse caso a dança, vamos, né, falar especificamente da dança, quando eu começo a trabalhar o meu corpo, perceber como que ele se move, perceber como que ele é, quais as possibilidades de movimento, eu começo a despertar um olhar diferente para o outro. Porque eu não vou simplesmente olhar. Eu vou olhar e vou perceber também como que ele se move, quais as formas que ele faz, como que ele se relaciona. Então, isso é modificar a minha relação com o outro. E, a partir daí, também modifica a minha relação com o meu meio. Eu paro para observar, eu percebo o espaço que eu tenho, eu percebo por onde eu ando. Então, assim, a gente diz que a dança tem esse potencial de modificar essas relações pessoais e relações com outros e com o meio. Lógico, a gente não posso dizer assim, todo mundo que dançar vai ter essa, né, vai se transformar, vai ter esse resultado. Não, porque esse é um processo lento, que é um processo perceptivo, um processo de entendimento, e cada um tem o seu tempo, né? Cada sujeito tem o seu tempo, um sujeito é diferente do outro, um indivíduo é diferente do outro. Então, às vezes, uns demoram mais, outros demoram menos, outros não estão abertos para essas sensações, para essas percepções. Então, tudo depende de cada sujeito. Então, por isso a importância dessa sensibilização do corpo, do olhar, da escuta, do perceber, do entender de uma maneira diferente. Legal. Para quem você dirige, para quem você imagina que esse livro, por uma escola que dança, pode trazer efeitos interessantes? Eu acredito, esse livro está mais voltado para os profissionais que trabalham com dança, sejam professores formados na área da dança ou não. Porque a gente tem muitos professores que são responsáveis pela dança, né? Por exemplo, no Fundamental 1, é difícil ter uma escola que tenha um profissional de dança formado em dança. Então, geralmente, a gente tem ou professor de educação física, que trabalha com dança, ou professor de artes, né? E, às vezes, até a professora da sala. Então, é uma leitura que possibilita um olhar diferente para a dança, né? Uma forma de trabalhar diferente com a dança. Legal. Agora, Sleide, você, assim como a professora Dair, que também é autora do livro, fazem parte do grupo de Cultura, Escola e Educação Criadora daqui da Univale, do programa de pós-graduação. Conta pra gente mais ou menos como esse grupo atua. Bom, o grupo é um grupo de pesquisa, né? Nós temos estudantes ali de mestrado e doutorado, que são orientados tanto pela professora Dair quanto pela professora Mônica. No caso, a professora Dair é minha orientadora, foi do mestrado e é no doutorado, minha orientadora. E a gente estuda, esse ano nós estamos com um trabalho um pouco diferente, mas a gente sempre, nossas questões, estudamos mediações culturais, agora estamos com foco na educação estética, então a gente pega autores, estuda esses autores, discute com o grupo, cada um traz a sua colaboração. Esse ano nós estamos atuando numa escola da rede municipal de Itajaí. Então, o que acontece? O grupo, como nós temos pesquisadores de dança, pesquisadores de artes visuais, pesquisadores de literatura, nós fomos para a escola, então a gente vai a cada 15 dias para uma escola e oferecemos oficinas. Eu ministro a oficina de dança junto com outra colega, daí tem outros alunos que têm oficina de artes visuais e literatura. Então, a gente passa a tarde nessa escola ministrando essas oficinas. Esse é um trabalho que está sendo feito durante o ano inteiro. Para quê? A gente está estudando educação estética. Qual o resultado que os alunos vão ter depois dessas vivências e com artes, né? Então, a gente vai de 15 dias durante o ano inteiro e perceber se há mudança ou não, há essa sensibilização do aluno ou não pelas artes. Uma forma que a gente está tendo de estudar. Agora, você acabou de dizer, você está agora realizando seu doutorado também. Pesquisa algo na mesma direção, envolvendo dança? Qual é a tua área agora? Sim, continuo aprofundando a minha pesquisa, porque o mestrado foi voltado à mediação cultural e dança na escola. Agora, o meu foco é educação estética e dança na escola também, né? Então, eu estou aprofundando, na realidade, esse meu estudo da dança na escola. Quer dizer, na verdade, não se trata apenas de dança, né? Mesmo que a ferramenta principal seja a dança, né? E a gente, quando você fala assim, a arte na escola, né? Perguntou do título, por uma escola de dança, porque a gente acredita que essa dança acontece
por esse viés do conhecimento, uma dança como forma de conhecimento, como entendimento, percepção do corpo, que é assim que a gente vê a dança quando inserida na escola. Agora, Sleide, você como uma das autoras do livro, você vê a possibilidade de pensar as aulas de dança na escola como uma forma de produzir conhecimento, assim como você está falando. E, além disso, proporciona experiências e encontros totalmente especiais e diferentes, né? Conta pra gente que tipo de experiência isso pode gerar, esse livro pode gerar, ou esses conhecimentos podem gerar. É que a gente estuda essa palavra experiência, a gente diz que a experiência é algo quando realmente toca o aluno, né? Às vezes o aluno está em sala de aula, ele escuta o professor falar, tal, virou as costas, ele nem lembra mais o que foi falado. Então a gente diz que isso não foi uma experiência para ele, né? Não reverberou. Então a gente estuda dança dessa maneira. Como que a dança pode se tornar uma experiência? Como que essa dança pode reverberar no aluno e como pode reverberar na vida dele? Então, é uma dança para a vida. Então, é uma dança que promove experiências nesse sentido, né? E esses encontros são esses encontros com a dança, o encontro com a arte, o encontro dele com ele mesmo, o encontro dele com o outro, dele com o meio, né, com o espaço ao qual ele está inserido. Então, é um encontro por vários caminhos. Muito bem. Sleide, como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Quem se interessa, como é que tá? Nós temos, eu e a professora Daí somos as autoras, nós temos alguns exemplares. E também tem na editora, que, né, publicou, não sei se posso falar. Claro, por favor. A editora CRV, que vem também pelo site deles. CRV. Então, CRV. Então, ou na editora via site ou com a gente, com as autoras. Legal. Algo mais? Algo que chama a atenção agora, a professora trouxe o livro aqui para mostrar, é a capa, né? É bem interessante, porque traz algumas posições de dança, né? Remete a alguns alongamentos. Quem é que ficou responsável por esse aparato artístico, professora? Essa capa, ela foi criada pela... Posso mostrar a capa? Lógico, por favor, quem está na TV. Aqui. Essa capa foi criada produzida, né, pela filha da professora Daí, a Mariane de Aguiar Neitzel. Ela fez exclusivamente para o livro. E o que ela pensou, né? São corpos que se movimentam, não são corpos estáticos, onde o movimento parte de todas as partes do corpo, né? Então, às vezes, o movimento parte do coração, que vai e reverbera para o restante do corpo, parte do pé ou da mão e reverbera para o restante, parte da cabeça, né? Então, eu acho que foi assim ideal para o livro. Perfeito. Muito legal, parabéns. A gente agradece você pela participação aqui com a gente. Sucesso aí com o livro. Obrigada. Isso aí, fechamos mais um então, né, Wesley? Isso aí, hoje tivemos mais um papo interessante, né, com a professora Sleide Stel. Eu acho que eu estou falando o nome correto, né? Stel. É meio complicado de pronunciar. Mas é isso, gente. Você pode nos seguir nas redes sociais. Se você tem alguma dúvida sobre o livro, você manda uma mensagem lá no @VivaVozUnivale, que a gente caminha para a professora. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.